Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração jovem espancado no bairro de Prazeres. Rapaz é morto a tiros no abençoado por Deus da Iputinga. Adolescentes assassinados a bala nos bairros do Pinda e Águas Compridas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado de Pernambuco, nas últimas 24 horas, foram registrados 9 assassinatos, 9 pessoas foram mortas. 5 foram assassinadas no interior e 4 no Grande Recife. E a polícia, minha gente, conseguiu prender o suspeito de ter cometido aquele crime em pleno Morro da Conceição. A vítima, Davidson Henrique Oliveira de Souza, 26 anos, conhecido como Chocolate, assassinado a bala na noite de ontem na Rua do Dedê, uma escadaria bem no Morro da Conceição, na zona norte ali, ao lado da Santa Nossa Senhora da Conceição. Bala perdida e atingiu uma jovem e foi atingida na perna e levada para a UPA de Nova Descoberta. Portanto, a polícia não parou, continuou trabalhando até que conseguiu prender o elemento Eric Pereira da Silva. Este elemento suspeito no crime, ele foi autuado em flagrante pela Delegacia Força Tarefa de Homicídios da capital. Tony Wesley Soares da Silva foi assassinado a golpes de faca peixeira na primeira travessa da rua do condomínio de Calhetas, na Vila Califórnia, em Pojuca. Crime praticado por elementos desconhecidos. Aliás, foram 2 homicídios registrados nas últimas 24 horas em Pojuca. Um foi esse aí e o outro, a vítima, um tal de Galego da Galinha. Galego da Galinha, ele trabalhava justamente com galinha e foi, minha gente, assassinado com golpes de faca e facão no sítio Guerra, zona rural da de Pojuca. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação que ele era um homem muito conhecido, um rapaz muito conhecido, todo mundo gostava da localidade e pegou todo mundo de surpresa. A morte do Galego da Galinha, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Aldemir Laurindo da Silva, de 26 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 7,65 e também de espingarda 12 em uma caminhonete. Ele dirigia uma caminhonete Hilux ao passar pela BR-423, rodovia Mestre Dominguinhos, em São Caetano. Foi surpreendidos por elementos em um outro carro, um veículo branco não identificado, e os elementos meteram bala, tiros de pistola 7,65 no rapaz e também de espingarda 12. Aldemir Laurindo da Silva, de 26 anos de idade, morreu dentro do veículo e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia segue investigando o caso. Um homem denuncia que foi baleado no rosto por policiais que o confundiram. Isso mesmo, a polícia teria invadido a casa dele para cumprir o mandado de prisão, achando que ele era outro homem. Veja que situação. As informações com o repórter Adúlcio Lucena. A abordagem policial aconteceu na Rua da Redenção, no Alto Nova Olinda. O porteiro, com 23 anos de idade, que teve a identidade preservada, disse que estava dentro de casa, quando foi surpreendido pelos policiais que tinham ido ao local cumprir o mandado de prisão contra outra pessoa que morava na vizinhança. Primeiramente, eu estava dormindo, que eu trabalho à noite de porteiro durante 6 anos. 1 ano e meio diarista e agora em agosto vai fazer 4 anos à noite que eu trabalho. Aí eu estava dormindo para trabalhar à noite, que todo dia eu durmo de tarde, que é para trabalhar à noite, né? Aí quando eu escuto a porta forçando, batendo. Aí quando eu fui abrir a porta, já recebi o tiro, aí já caí no chão. Aí tem um policial que disse, eita, foi a pessoa errada. Aí já a população já aglomerou, começou a falar. Aí passou um pouquinho de tempo, aí eles já foram me socorrendo. Aí eu estou aqui dando essa entrevista para mostrar, né, que eu sou um trabalhador, um pai de família inocente, porque um trabalhador não vai passar esse tempo todinho para ganhar um salário mínimo, trabalhando à noite. Eu não sou nenhum bandido não, agora passei 24 dias no hospital sendo humilhado
por conta de um policial totalmente despreparado. E eu estou aqui para mostrar minha inocência, que eu sou um trabalhador, um pai de família aqui fora do Brasil. Agora eu estou com medo de andar na rua por conta disso. E como fica a minha vida? Aí como eles erraram e diziam que eu estava lá, disse que eu tinha a ver, disse que eu puxei a arma para atirar nele. Eu nunca tive arma na minha vida. Aí agora, eles invadiram a casa errada e eu fico como? Como é que minha vida fica? Aqui, eu perdi 6 dentes, um tiro, pegou no meu pescoço, estourou na boca, aí pegou aqui no pescoço, estourou na minha boca. Aí, arriscado a perder minha vida, arriscado a perder meu emprego e meu filho fica como? Que eu tenho um filho de 4 anos. Como é que fica? Por conta de um erro policial. O porteiro foi baleado no pescoço e a bala saiu pela boca. O homem teve um maxilar e 4 dentes quebrados. Passou por 3 cirurgias. Ficou 23 dias internado sob custódia. A prisão preventiva dele chegou a ser decretada, mas depois foi suspensa pela justiça. A família tem medo que o porteiro possa ser preso novamente. A prima dele, que também teve a identidade preservada, fez um desabafo. Ele não é nenhum bandido, ele estava dormindo para ir de noite trabalhar, porque ele trabalha à noite, aí de dia ele dorme, né, lógico, chega cansado, aí ele foi dormir para no dia trabalhar e aconteceu isso. Os policiais entrou procurando outra pessoa e acabou atingindo um rapaz inocente, porque ele não é errado. A Polícia Militar informou que abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um policial militar foi assassinado. Assemir Matias da Silva tinha 62 anos de idade. Ele foi morto ontem à tarde por volta das 4h30, com uma saraivada de balas. Cerca de 15 disparos de arma de fogo no sítio Furnas, na estrada de Jurubeba, zona rural de São Bento do Una. Foram 2 elementos que cometeram o crime. O policial, ele morava em São Bento do Una e no momento ele estava trabalhando como segurança quando foi emboscado e assassinado. A polícia segue investigando o caso. Eduardo Pedro de Souza, com 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite, pouco depois das 10 horas, na Vila Belmiro, em São José do Belmonte. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. No final da tarde de ontem, minha gente, um motoqueiro se envolveu numa colisão com um carro passeio na PR-15 em Olinda e após essa colisão, ele foi parar na frente de uma carreta e acabou morrendo na hora. O motoqueiro não teve o nome ainda divulgado e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E uma tragédia no sertão de Pernambuco, minha gente. Um carro desgovernado caiu em um canal na zona rural de Petrolina e 5 pessoas morreram. Entre elas, entre as vítimas, minha gente, um bebê que aparentava menos de 1 ano de idade. Isso mesmo. O SAMU socorreu 2 vítimas, morreram no hospital, 2 outras morreram na hora, ainda todos sem identificação. O corpinho do bebê e das outras 4 pessoas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. No município de Camaragibe, um motoqueiro se envolveu em um acidente com um ônibus e foi socorrido de helicóptero para a emergência do Hospital da Restauração com ferimento grave na perna. Na BR-232 em Sanharó, no agreste do estado, um rapaz sofreu um acidente de motocicleta e o passageiro, o garupa, morreu na hora. Reginaldo Lindolfo da Silva, 69 anos de idade, estava na garupa da moto, morreu na hora. E o condutor da moto ficou ferido e foi levado para o hospital local. O corpo de Reginaldo Lindolfo da Silva, 69 anos, idoso, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E agora os aniversariantes da MER-PPM-BM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o major Valdeci Luiz da Silva, os sargentos Antônio Carlos França Barros e Clédson Gomes Pereira. E também as pensionistas, Marionete Tavares Silva e Isabel Arruda da Silva.
Uma operação policial desarticula a organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, homicídio e também lavagem de dinheiro. Quem traz essas informações pra gente é o repórter Adúcio Lucena. As prisões aconteceram na capital de Alagoas, Maceió. Os suspeitos, que são marido e mulher, residiam em uma casa de luxo e movimentariam o tráfico de drogas do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido. Celulares, dinheiro, relógios e maquinetas de cartão foram recolhidos pela polícia. Os suspeitos podem responder por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, segundo o delegado Ney Luiz Rodrigues, titular da Delegacia de Porto de Galinhas. A organização criminosa dos alvos teria movimentado em 3 anos 16 milhões de reais. Nós cumprimos um mandado de prisão temporária, 6 mandados de busca e apreensão domiciliares em uma empresa, de transporte de carga aérea e rodoviária, possivelmente envolvida, com esse esquema fraudulento de fraude fiscal. E basicamente ele se apresenta, o investigado principal, como funcionário dessa empresa de transportes, e estaria utilizando notas fiscais avulsas para realizar o trânsito de mercadorias, a comercialização de mercadorias também, sem o recolhimento tributário. Isso tudo fugindo, burlando a fiscalização e também possibilitando a comercialização de produtos de origem clandestina. Por ele fazer a solicitação da emissão dessas notas fiscais, essa documentação fiscal era produzida, ela não se destina a esse fim, porque a comercialização ela precisa ter uma nota fiscal eletrônica regular, onde não só vai ter a arrecadação do Estado, mas também a comprovação da regularidade da entrada e da saída dessa mercadoria. Esses produtos eram enviados para diversos estados, acobertados aí com essa nota fiscal avulsa, que não serve para esse fim, uma nota fiscal que para operações não tributadas. Então aí estavam sendo utilizadas para esquentar a venda de mercadorias de origem clandestina. A Fazenda, ao identificar que estava sendo utilizado fraudulentamente esse sistema de nota fiscal avulsa, passou a implementar algumas travas para a confecção dessas notas. E uma delas também foi a exigência de certificado digital. Então, assim, foi possível a gente conseguir identificar quem seria esse solicitante. Ele tem uma companheira que também tem uma empresa registrada no nome dela, um primo também que tem uma empresa registrada no nome dele, do segmento de equipamentos eletrônicos, que também pode estar se utilizando dessas práticas ilícitas, desse esquema, para venda de mercadorias acompanhada de nota. A investigação também encaminha para esses crimes financeiros de lavagem de dinheiro, porque tudo que não é devidamente escriturado, recolhido, ele vai ter que dar uma destinação não declarada. Houve uma evolução patrimonial, ou seja, ele teve um acréscimo financeiro. Esse acréscimo financeiro, como ele não vai poder declarar, porque não tem uma procedência regular, certamente vai colocar em nome de terceiros, certamente será em nome de laranjas, pessoas familiares próximas, justamente para burlar a fiscalização. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. O ex-presidiário Marcos Gabriel de Moura Pinto, 30 anos de idade, trafegava de moto ontem à noite por volta das 10 horas e foi baleado, sofreu um atentado pertinho da praça no centro em Camaragibe. 2 elementos atiraram nele e ele foi levado para a emergência no hospital Getúlio Vargas. Janaína Ferreira Tavares, 33 anos, foi agredida com uma facada no pescoço na rua Índio Guarani, no bairro Indianópolis, em Caruaru, no Agreste Estado, pela companheira dela, Erlane Santos de Amorim, de 29 anos, que foi presa em flagrante ainda em frente à casa da vítima. Foi encaminhada para a delegacia da mulher e a vítima levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, no bairro das Redeiras. Gabriel de Souza França, de 27 anos, um rapaz viciado, residente no bairro do Cajueiro, Itapsuma, foi espancado e agredido a facada na Rua das Flores, no bairro do Conceição, em Itapsuma, por um tal de Edson Raposo, que foi preso. Isso mesmo, a briga teria sido por causa de drogas e a vítima foi levada para o hospital em Itapsuma. Na manhã de ontem, minha gente, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão e capturou no município de Águas Belas, no Agreste, um homem que não havia pago a pensão alimentícia. Adelmo Pereira da Silva, de 33 anos, foi encaminhado à delegacia e passará por audiência de custódia. Em Chechel, Mataçu do Estado, uma mulher foi presa pela prática de estupro de vulnerável. Isso mesmo, e já existia um mandado de prisão contra Patrícia Maria da Silva, que foi encaminhada à delegacia de
Palmares. Um empresário foi preso suspeito de estupro e também violência contra mulheres. Adúlcio Lucena, é com você. O empresário Rodrigo Cavalheira, de 34 anos, foi preso em casa, na zona sul da cidade, e levado para a primeira delegacia especializada de atendimento à mulher, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Na saída da unidade, ele declarou inocência. Tudo será apresentado na polícia. Eu sou inocente e são muito meus amigos. Rodrigo Cavalheira passou por exames de corpo de delito no IML antes de ser levado ao COTEL. O empresário é acusado de estupro e de violência contra 3 mulheres. Rodrigo Cavalheira é um empresário do ramo de eventos e ex-secretário de turismo da cidade de São José da Coroa Grande. A prefeitura do município se pronunciou por meio de nota, onde expressou repúdio diante das acusações e informou que Rodrigo deixou o cargo em dezembro do ano passado por fins políticos. O Grupo Cavalheira também se posicionou em um comunicado informando que não existe nenhum tipo de ligação entre o investigado com a empresa Cavalheira. A advogada Graciele Queiroz, que faz a defesa do empresário, afirmou que ele já tinha tentado se apresentar diversas vezes na delegacia e que vai pedir a soltura do empresário. O Rodrigo, ele é inocente. Nós não temos dúvida da inocência dele, até porque tivemos aqui em Recife por 3 vezes tentando apresentar. Rodrigo comprovou com imagens que tudo que as supostas vítimas falam de 2006, 2019, 2019 não merece prosperar. E outra coisa, Rodrigo está sendo preso não é por um abuso sexual, até porque o lapso temporal já cessou. Rodrigo está sendo preso por tentar obstruir, assim como foi relatado pelas delegadas do processo. Então, nesse contexto, as delegadas falam que ele, conversando com outra delegada, entre como é que está o processo, e ela entende que ele tentou, de alguma forma, mascarar e pedir ajuda de alguém. Nós tivemos acesso a essas informações devido às próprias vítimas, né, supostas vítimas, comunicarem dentro de Recife que estava entrando com boletim contra ele. E foi nesse momento que eu vim aqui e tentei apresentar ele. Então, eu peticionei informando que tal data eu estaria aqui em Recife. E um dia antes, a delegada peticionou informando no meu e-mail que não ia receber ele, pelo motivo do qual que ela que decide o dia que vai ouvir ele. Isso está na lei. É um direito dele se apresentar no momento que ele quer. Vamos pedir já de imediato a soltura do Rodrigo. A advogada Graciele Queiroz contou que Cavalheira foi preso não por suspeita de estupro, mas por uma armação política, segundo ela, iniciada por uma das vítimas. Um político adversário, que é um relacionamento de uma delas, que foi bem claro que ou você tira a candidatura ou eu te denuncio. Nós temos um inquérito que começou há quase 6 meses. E o mandado de prisão é executado 3 dias antes da inscrição do pleito. Se isso não for política, isso é o quê? Um mandado que foi executado menos de 24 horas com um prazo de 30 dias para execução. A delegada adentra a casa do Rodrigo às 4h59 da manhã. Ela sai da casa do Rodrigo, isso eu tenho um vídeo, quando ela entra com mais de 6 homens altamente armados. Às 5h18 da manhã, ela se retira da casa do Rodrigo com 2 celulares. 3 dias antes do pleito político. Se isso não for política, gente, porque quando a polícia chega com um monte de homem encapuzado, armado, isso aí, para qualquer cidadão de bem, é agoniante. Então, calma, vamos entender o que está acontecendo. Me habilitei de imediato. A minha equipe veio direto para a delegacia e aí a gente começou a entender o que estava acontecendo. Eu consegui acesso aos 3 inquéritos, porque então a gente só sabia de um inquérito. A gente pegou acesso aos 2 inquéritos e a delegada falou comigo o seguinte: a advogada estava aqui e disse, doutora, está perguntando se a senhora pode apresentar o Rodrigo dia 15, que é uma segunda-feira. E eu falei, gente, é desumano porque eu tenho 4 audiências essa semana. Eu não estava aqui, eu era para estar viajando em outro local agora. Não tem como extrair. Não, doutora, ela está gestante, então vamos deixar para o dia 25 então. Então, dia 25, se ela quiser de manhã, eu apresento o Rodrigo. O Rodrigo estava à disposição. Rodrigo é um nome conhecido. O Rodrigo tem residência fixa. Por que essa prisão? Eu pergunto para vocês, por que essa prisão? Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que os casos de violência doméstica e sexual contra a mulher seguem em segredo de justiça, que foi reforçado pela Polícia Civil, que está com as investigações. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Um rapaz que havia sido brutalmente espancado perto do viaduto de Prazer e Jaboatão, levado para o HR, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Rapaz é morto a tiros no abençoado Porteiro da Iputinga. Rafael Lima da Silva
Silva, 33 anos, foi morto ontem por volta das 7 horas da noite a bala, na Avenida Maurício de Nassau, no conjunto habitacional abençoado por Deus, na Iputinga. 2 elementos em um carro preto cometeram o crime. A vítima morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao IML. E atenção! Adolescentes assassinados a bala nos bairros do Pina e Águas Compridas. A vítima do Pina tinha 16 anos, adolescente, morto a bala. Isso, crime praticado por elementos desconhecidos, foi na rua São Luís, na comunidade do Bode. De acordo com a informação, ele já havia sido apreendido por ato infracional correspondente a roubo de carro, seria usuário de drogas, traficava e até chegou a trocar tiros com a polícia. Em Águas Compridas, também adolescente de 16 anos, foi morto a bala na frente de casa, na rua Raimundo da Conceição, lá em Águas Compridas, e ainda chegou a ser levado para o hospital da Restauração. A informação que ele também seria usuário de drogas, por sinal, na roupa dele foram encontradas pedras de crack. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continuou de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.